Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez, nós estamos iniciando esse trabalho que é feito com muito carinho para todos vocês. O meu objetivo é levar o conhecimento da Gênese. E Gênese, não vamos nos esquecer, que significa origem, o começo das coisas. Muito longe, claro, eu estou de mostrar inteiramente e conclusivamente a origem de tudo, pois isso até o momento é impossível, mas eu penso ser muito importante acompanharmos o desenvolvimento do raciocínio humano, o desenvolvimento do pensamento infinito que o ser humano teve e tem, e acredito muito continuará tendo ao longo da nossa caminhada evolutiva, com certeza, a julgar pelo que nós temos visto, né, nessas videoaulas anteriores, desde os pensamentos primérvios lá da escola de Tales de Mileto, né, até vultos como Arquimedes, Aristóteles, passando então por muitas mentes de gênio, né, que tecem a sua forma de pensar, que implementaram e nos delegaram o que hoje temos nos nossos arquivos, né, nos livros de história, sobretudo nos livros de filosofia natural, as ciências em si, que nos mostram hoje, e na verdade é o que estamos fazendo agora, nesse momento, né, é passeando através da mente de espíritos que estiveram na Terra e que tiveram um desejo inquebrantável de aprender, de pesquisar, desculpa, de desvendar, de retirar o véu que encobre os segredos da natureza. E continua. Hoje, nesse aspecto, não é muito diferente de 2.500, 2.600 anos atrás. Hoje especificamente, é 15 de agosto de 2020. A ciência continua progredindo, o pensar científico não cessa, a ciência prática nos convida à urgência. Hoje, no mundo ainda em franca pandemia causada pelo coronavírus, a ciência está sendo cobrada uma vacina que realmente nos coloque em segurança. De novo, eu tenho sempre dito isso, é a ciência que nos dá as respostas, a ciência que molda o mundo em que vivemos. Claro que não ela isolada, obviamente que não. A filosofia ou as filosofias, desculpa, as religiões também. Eu penso que filosofia e religião geram muitas perguntas, muitas especulações, muitos questionamentos. E a ciência eu vejo como a ferramenta, linguagem e ferramenta de resposta a essas especulações. Então, minha amiga, meu amigo, sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 16. Estamos já caminhando para o final, né, do capítulo 5 do livro A Gênese, né? E, como eu já falei anteriormente, como estamos abordando o pensamento de espíritos maravilhosos que já estiveram aqui no orbe e nos presentearam com o seu trabalho, que muitas vezes lhe tomaram a vida, e aqui estamos nós, talvez muito mais numa questão de reverência e menos talvez na pesquisa pura e simples, já que com certeza não é o objetivo desses vídeos, né, aprofundar em questões técnicas,
aprofundar-nos em questões muito teóricas. Na verdade, o que estamos vendo aqui é um resumo, é uma passada muito en passant, na superfície do pensamento de todos esses vultos. Tentaremos ver nessa aula quais as contribuições que Galileu Galilei, Isaac Newton e Albert Einstein deram à humanidade no tocante à compreensão do mundo, no tocante à compreensão da própria gênese das coisas. É óbvio, caros amigos e amigas, nenhuma videoaula, nenhuma enciclopédia inteira é capaz de cobrir, de descrever a vida de uma pessoa. Mesmo a da mais simples das pessoas. Imagine, então, a vida de gênios como Galileu Galilei, Isaac Newton e Albert Einstein. Então, o que eu farei aqui é tão somente rápidas pinceladas e de muito longe, de muito superficial na vida e um resumo dos trabalhos desses gênios, né? Começando por Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele nasceu em 15 de fevereiro de 1564, em Pisa, na Itália. Filho de Vincenzo Galileu, um nobre empobrecido, mas culto, com habilidade em matemática e música. Aos 12 anos de idade, foi enviado para o mosteiro, né? O Galileu foi enviado para o mosteiro de Vallombrosa, onde estudou os clássicos latinos e aprendeu o grego. Seu pai, querendo que ele fosse um mercador, retirou imediatamente da escola, mas quando completou os 17 anos, o jovem Galileu foi enviado à universidade local para estudar medicina. Vincenzo, né, o pai do Galileu, achava que profissões como professor de matemática ou de ciências não eram bem remuneradas, né? Enfim, muitos séculos depois, bom, acho que vocês entendem já o que eu quero dizer. Bom, Galileu Galilei foi um gênio absoluto. Galileu Galilei é considerado o pai da mecânica, o patrono da mecânica. Ele foi quem realmente fundou em bases pragmáticas, né, em bases empíricas, na verdade, a ciência da mecânica, fazendo experimentos, ajustando dados, usando realmente o que hoje nós temos como a metodologia científica. Galileu estudou muito sobre o movimento dos corpos, movimentos dos corpos celestes. Galileu, quando teve conhecimento da luneta, né, que não foi Galileu que inventou a luneta, e ele mesmo nunca afirmou isso. A luneta, na verdade, foi criada por holandeses entre 1600 e 1610. O que Galileu fez foi pegar uma amostra desse telescópio, na verdade, e o aprimorou, o tornou muito mais eficiente. E em função desse aprimoramento que Galileu fez no rústico telescópio, Galileu desvendou um mundo novo. Só para vocês terem uma ideia, ele pesquisou a Lua com uma riqueza de detalhe enorme. Ele foi o primeiro a identificar de maneira categórica as manchas solares, as manchas lunares, indicando que haviam manchas maiores umas das outras e de profundidades diferentes. Ele foi o primeiro a identificar as montanhas lunares, inclusive chegou a estimar a altura de muitas dessas montanhas. Ele foi, inclusive, mudando o pensamento em voga na época. É preciso nós estabelecermos sempre um paralelo
nessa altura, sabe? Desde sempre, um paralelo entre o pensamento da época, desses grandes filósofos e científicos, em contrapartida com o pensamento da igreja. Porque a igreja católica, nessa época, né, ela dominava a divulgação do conhecimento, ela policiava, por assim dizer, todas as descobertas, e o conhecimento bíblico era tido como lei. E todo aquele ou aquela que se opunha ou que se descobria algo que vinha contra o conhecimento bíblico, contra as então chamadas na época as escrituras sagradas, na verdade elas são chamadas assim até os dias de hoje. Então quem se atrevesse a divulgar algo que não se coadunasse, que não concordasse com os escritos sagrados, vocês imaginam, né? Foi criado até no século XIII. No século XIII foi criada a Inquisição pela Igreja Católica. Né? E o que era a Inquisição? Era um colegiado de cardeais, bispos, que tinham o poder de julgar trabalhos e os autores desses trabalhos, e eles tinham poder executivo também, de mandar prender, de imputar prisões perpétuas, de condenar à morte. E isso, infelizmente, fez parte da história do nosso planeta por muito tempo. E Galileu Galilei viveu nessa época. Né? Nós estamos aqui no século XVII, que ainda perdurava a Inquisição. Então, todos os trabalhos científicos da época, principalmente aqueles que eram mais vistos, que tornavam-se mais famosos, né? tornavam-se invariavelmente alvos dessa Inquisição. E com Galileu Galilei não foi diferente, porque ele começou a contestar uma série de coisas que a igreja dizia em contrário. Por exemplo, a igreja dizia que todos os corpos eram perfeitos por serem criação de Deus. E entendamos perfeito como sendo esférico, liso e puro. Então, quando Galileu Galilei, observando a superfície lunar, descobriu que ela não tem nada de regular, que ela não tem nada de lisa, não tem nada de perfeito, que ela é cheia de protuberâncias, de vales, de montanhas, de sulcos, igualzinho aqui na Terra, então isso começou a chamar a atenção desses poderosos da Inquisição da época, né? O trabalho do Galileu ele foi muito no movimento. Ele analisou a queda dos corpos, o movimento dos corpos, o que dava o impulso para que os corpos se movessem, que ele chamava na época de ímpeto, né? O termo força ainda não era utilizado, então Galileu chamava o ímpeto de potenza, que era aquilo que dava o impulso, que era a potência que os corpos tinham de movimentarem-se. Né? Mas os trabalhos mais importantes do Galileu Galilei foram notavelmente em astronomia. De posse do telescópio, né, aperfeiçoado por ele, o que ele descobriu foram coisas maravilhosas. Ele foi o primeiro a mapear a superfície lunar, descrevendo crateras, descrevendo vales, montanhas, enfim, descrevendo grande parte da estrutura lunar com uma riqueza de detalhes que é muito interessante. Conta-se nos autos que quando Neil Armstrong pisou no solo lunar, e ele olhando ao derredor, ele disse também, abre aspas, minha nossa, Galileu estava absolutamente correto. E olha que Neil Armstrong pisou no solo lunar em julho de 1969, né, séculos após as descrições do Galileu. Galileu descobriu também as 4 luas rochosas de Júpiter, né, chamadas hoje de luas galileanas, os satélites galileanos de Júpiter, né, que são Io, Ganimedes, Calisto e Europa.
ele descobriu os anéis de Saturno, descobriu mais de 500 estrelas que tinha as suas posições bem determinadas, e foi também um dos primeiros que chegou à conclusão, através do seu telescópio, de que as estrelas deveriam estar a uma distância enorme da Terra, porque a Lua sendo vista, né, o planeta Júpiter, Saturno, bem como os seus satélites pela luneta, né, pelo telescópio, na verdade, eles se aproximavam. A distância aparente parecia diminuir, mas isso não acontecia com as estrelas. Mesmo com o telescópio mais potente para a época, as estrelas não pareciam aproximar-se em nada da Terra, chegando à conclusão com isso de que a Terra, aliás, as estrelas deveriam estar muito, mas muito distantes da Terra, como nós sabemos que realmente é o que ocorre, né? Ele descobriu, ele descobriu também as nebulosas, né? As nebulosas que apareciam no céu, que eram manchas tidas como imperfeições por astrônomos da época, né? E Galileu chegou à conclusão, através da análise e observação dessas manchas, que ele chamou de névoas e nebulosas, de que elas eram constituídas por estrelas, que eram um aglomerado de estrelas também. Galileu estudou a atividade do Sol, foi um dos que propuseram a rotação do Sol, acabando com a ideia aristotélica de que o Sol estava estático, né? Galileu percebeu que o Sol movia-se sim em torno do seu próprio eixo, e ele foi um dos que estudaram de maneira muito sistematizada as manchas solares. Descobriu as manchas solares, mensurou inclusive grande parte do tamanho delas e conjecturou uma série de dados, uma série de informações a respeito delas. Bom, tem muito mais a respeito sobre o Galileu Galilei, mas como eu falei no início, são só pequenas pinceladas que nós podemos citar para mais entendermos, né, e se coadunar com o capítulo 5 da Gênese, quais as contribuições que esses gênios, né, deram à humanidade, de que maneira eles contribuíram na forma de pensar, né, do pensamento de origem das coisas, que na verdade nós debatemos e estamos pesquisando até os dias de hoje. Infelizmente, por causa disso, por causa do seu trabalho, Galileu foi muito perseguido pela igreja Católica, ele foi submetido à Inquisição e sofreu penúrias, humilhação, perdeu o emprego, foi condenado à prisão domiciliar, só não foi condenado à morte porque ele voltou atrás em muitas das suas afirmações, negou muitas de suas afirmações. A igreja, na época, a igreja católica, o que ela falava era lei, e com relação ao movimento dos astros, a igreja católica defendia os tratados de Cláudio Ptolomeus, ou seja, era defendida o geocentrismo, né? A Terra como centro do universo e imóvel, né? E então a união do pensamento de Aristóteles com o pensamento de Cláudio Ptolomeu era o que era tido de acordo com a Bíblia pela Igreja Católica. E as observações do Galileu demonstraram, e através de fatos, que Cláudio Ptolomeu, Aristóteles estavam totalmente errados nos seus tratados. E em função disso, Galileu foi
condenado, passou o resto dos dias dele em prisão domiciliar. Dizem, né, acho que todo mundo já ouviu falar, não se sabe ao certo se é mito ou não, mas dizem que no julgamento final, quando ele disse que não, que a terra era imóvel, que ela é que era o centro, mas dizem que quando ele estava saindo do salão de julgamento, né, dizem que ele bateu o pé e disse, mas que ela gira, gira. Enfim, muito tempo depois, descobriram-se, claro, a ciência descobriu, outras pessoas inclusive confirmaram que Galileu estava correto. Só por curiosidade, se eu não me engano, em 1992, o Papa João Paulo II, acho que uma das últimas ações que ele fez, né, antes de morrer, ele concordou numa declaração de que a Igreja Católica havia sido muito injusta com ele, né, com Galileu, e ele assinou a absolvição do Galileu Galilei pelo Papa João Paulo II em 1992, se não me falha a memória. E, em síntese, foram essas as contribuições do Galileu Galilei. Ele tem alguns livros fantásticos, maravilhosos, que eu gostaria de sugerir para que vocês possam ler. Os dois principais livros dele é o Diálogos sobre os Sistemas do Mundo, onde através de uma conversa entre três personagens fictícios, que é o Sagredo, o Simplício e Salviati, ele estabelece um diálogo acerca da origem e movimento das coisas do mundo. Lá ele fala claramente da Revolução Ptolomaica, né, ou seja, dos pensamentos do Nicolau Copérnico, né, que instituía o heliocentrismo, ou seja, a correta posição do Sol como centro do sistema solar, e a Terra, bem como os outros planetas, girando em torno desse Sol. Então, no Diálogos, esses três personagens, né, Salviati, que seria o próprio Galileu, Sagredo e Simplício, estabelecem diálogos maravilhosos acerca do movimento dos astros em torno do Sol. Um outro livro maravilhoso também é o Discurso, também, né, envolvendo numa dialética bem própria sobre as coisas do mundo. E o mais antigo ainda de todos, que é o Mensageiro Sideral. O Mensageiro Sideral é um outro livro maravilhoso, onde nesse livro nós temos desenhos da topologia lunar, desenho de posições estelares, com tabelas com dados astronômicos. É um maravilhoso livro para quem gosta de astronomia. Para quem for mais tolhido nos aspectos filosóficos, né, da ciência, tem um outro livro muito interessante do Galileu Galilei, que é Ciência e Fé, onde ele faz uma discussão maravilhosa sobre ciência e fé. E tendo muito mais o que dizer, o que falar sobre Galileu Galilei, mas para o nosso propósito, nós vamos então parar aqui, tá? Parar nesses comenos. E aí, quem sucedeu Galileu Galilei, né, nessa nossa apresentação, é o senhor Isaac Newton, né? Poderoso Newton, com certeza, um dos maiores físicos que a humanidade já teve, um dos maiores cientistas de todos os tempos, indubitavelmente, né? Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, Inglaterra, em 25 de dezembro de 1642. Interessante que 300 anos depois, né, nasceria na Inglaterra também um jovem físico que se tornaria muito conhecido pelos seus livros, participações em filmes e seriados, o do Dr. Stephen Hawking, né? Aquele físico da cadeira de rodas, nasceu 300 anos depois do nascimento de Newton. Então, bom, Newton, o seu pai, né, o pai do Newton, o pai do Newton, ele faleceu um pouco depois da morte dele, né?
o pai do Newton faleceu pouco depois do casamento, o pai dele. Inclusive, o nome do pai do Newton era Isaac Newton também. Ele faleceu logo depois do casamento. Acho que só deu tempo fecundar a Hannah. Hannah era a esposa dele, né? E um pouco depois, aliás, meses antes do nascimento do jovem Newton, né? O pai dele, o Newton o Velho, havia desencarnado tenramente. E aí, como era de se esperar, a Hannah, viúva, logo se casou com um clérigo local, e esse clérigo local, acho que Barnabas, o nome dele, ele não queria muito começar uma família já feita, não. Era muito preconceituoso, muito ortodoxo e queria iniciar a própria família. Com isso, a Hannah, né, mãe do Newton, o abandonou e o deixou aos cuidados da sua avó materna, mãe de Hannah. Isso talvez, com certeza, muitos pesquisadores, muitos historiadores atestam que esse foi o motivo pelo qual o Newton sempre exibiu tendências psicóticas, sentimentos de insegurança e o seu não envolvimento com mulheres, né? Newton ele tinha uma verdadeira aversão ao feminino. E não era muitas pessoas, na minha opinião, pseudo-pesquisadores, eu acho que são mais fofoqueiros, atribuem um aspecto homossexual ao Isaac Newton, mas isso, com análise de textos sérios, nunca foi verdadeiro. Ele, na verdade, tinha uma aversão ao feminino por puro trauma de ter sido abandonado pela mãe. Acho que Newton nunca a perdoou, muito embora a própria mãe dele, a Hannah, tenha voltado a morar com ele já muito tempo depois, né? Newton foi aquele gênio nato, né? Ele, muito cedo, quando ele já se matriculou no Trinity College de Londres, né? Ele logo aprendeu latim, aprendeu grego, aprendeu línguas antigas. Ele tinha um interesse muito grande por línguas antigas e notadamente mostrou uma habilidade muito grande com matemática, principalmente com álgebra e geometria. E é muito interessante citar isso, que assim a habilidade que Newton tinha com a matemática era uma habilidade assim muito natural. Na verdade, ele nem se esforçava muito por estudar em matemática, ele nem se esforçava muito por isso. Era como se a matemática já fizesse parte da mente dele naturalmente, ele não precisava de esforço nenhum. Na verdade, o que ele mais gostava de estudar era, acreditem, alquimia e assuntos mais espiritualistas. Ele era assim muito religioso. Isaac Newton era um católico muito fervoroso, era um alquimista convicto, era astrólogo também. Ele acreditava muito no zodíaco, na composição dos astros, mas mais como um estudo geométrico da posição dos astros e no possível significado das relações dada aos nomes desses astros. E é muito interessante porque Kardec cita isso na Gênese, né? Comentaremos ainda nessa aula sobre isso. Mas Isaac Newton tinha uma peculiaridade maravilhosa, porque alguém pode começar a desconfiar. Mas como alguém místico, porque Isaac Newton era místico mesmo, como alguém que defendia com unhas e dentes a astrologia, como alguém que acreditava no sobrenatural, se destacava tanto em física, se destacava tanto em ciências. E aí a peculiaridade do Newton era a seguinte: ele achava que esse mundo mitológico que ele tinha, esse mundo das crenças, esse mundo espiritual, por assim dizer, ele
tinha muita convicção de que esse mundo, em hipótese alguma, interferia no mundo físico. Daí o que lhe permitia, de um lado, ele trabalhar com alquimia, que era a transmutação de elementos. Para você ter uma ideia, Newton tinha tratado sobre anjos, sobre arcanjos, ele estudava esses assuntos. Mas do outro lado, como se ele mudasse de dimensão intelectual, ele estudava as leis da natureza, né? Estudava a matemática. Aliás, não esqueçamos que Newton é o responsável pela criação do cálculo matemático, né? Aqueles ou aquelas que estão me ouvindo, né? E talvez me vendo também, que sejam mais familiarizados com o cálculo infinitesimal, né? Coisas como limite, derivada, diferenciais, integração. Isaac Newton criou esse cálculo, ele criou essa matemática, bem como, na verdade, o Leibniz, né, o matemático Leibniz, na Alemanha, também criou esse cálculo independentemente. Tanto Newton como Leibniz foram responsáveis e independentes, sem ter contato uns com os outros, um com o outro, eles criaram, né, descobriram o cálculo matemático. Inclusive tem um livro muito interessante que fala da homérica batalha que houve entre os dois, Newton e Leibniz, para saber de quem era a primazia e a prioridade da invenção do cálculo, né, matemático. Ao que tudo indica, parece que Leibniz, na Alemanha, criou o cálculo primeiro, mas Newton publicou primeiro dele. Então, ganha quem publica primeiro. É interessante, segue um comentário aqui, sabe? De novo, quem for da área das exatas e que estiver familiarizado com o cálculo, né, sabe da importância dessa parte da matemática, sabe da tremenda importância que o cálculo significa, né? E eu até penso assim, só que aí agora já é ideia minha, tá? Eu penso que sendo o cálculo algo tão importante, quis Deus que a Terra, né, os planetas Terra, espíritos de pontos diferentes descobrissem a mesma verdade. Eu vejo nisso uma espécie de concordância, sabe? Como houve o ditado dos postulados espíritas em diversas partes do globo, né, em todas as partes do globo, por assim dizer, no cálculo matemático houve uma micro-realidade disso. É assim que eu penso. Bom, Newton, o que Newton fez? Newton estudou o trabalho de todos os gênios que o antecederam, principalmente Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler e o Galileu. E estudou tantos os trabalhos desses gênios, que aí o que ele fez vale uma ressalva agora. Tanto os trabalhos de Galileu, os trabalhos de Galileu foram maravilhosos na área da mecânica, porém eram trabalhos muito teóricos e trabalhos, mesmo a parte prática, mesmo a parte empírica dele, era seguida só de anotação de resultados. Não haviam equações, não haviam leis de formação. E foi o que Newton fez. Pode-se dizer que se Galileu é o pai da mecânica, é o criador da mecânica, e mecânica é a parte da física que estuda o movimento, Isaac Newton, com certeza, é o criador da física matemática, da mecânica clássica, da mecânica formal, porque coube a Isaac Newton pegar todos os resultados que Galileu havia construído na queda dos corpos, no movimento de projéteis, no movimento circular, no movimento retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniformemente variado, no movimento acelerado, no movimento parabólico, que é o movimento de projéteis, no movimento elipsoidal, no movimento hiperbólico, no movimento epsicloide. Coube a Isaac Newton formalizar toda essa ciência em tratados matemáticos. Coube a Isaac Newton
matematizar. Lembram, como eu falei anteriormente, que Newton via na matemática algo muito comum. Isaac Newton tinha uma afinidade tão grande com a matemática que matematizar para Newton era como falar inglês para ele, falar a sua própria língua nata. Então, Isaac Newton formulou os princípios da mecânica de maneira matemática. Quem quiser deliciar-se com esses resultados, eu sugiro a leitura daquele, eu já tenho dito até isso em vídeos anteriores, eu sugiro a leitura daquele que eu já falei, que é considerado o segundo, e alguns dizem até que é o primeiro, mas enfim, o segundo mais importante livro escrito por mãos humanas. Eu estou falando do Principia, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesta obra gigantesca, comparável somente ao seu próprio autor, Newton descreve matematicamente, geometricamente, o movimento de todos os corpos, o movimento dos planetas, o movimento das estrelas, o movimento das marés. Ele traça, inclusive, tratados de óptica. Isaac Newton foi o primeiro a decompor a luz solar, a luz branca. Newton descobriu que a luz, na verdade, é uma amálgama, é um ajuntamento de outras frequências. Todo mundo já deve ter ouvido falar, lá na quinta série, quando estudou óptica, o fenômeno da difração da luz num prisma. Então, Newton estudou as componentes da luz, né? Quando você pega a luz, um raio de sol, por exemplo, uma luz branca, e incide num prisma, né? Num prisma piramidal, essa luz ela é decomposta naquelas conhecidas cores do arco-íris, né? Decomposta em cada frequência característica das cores do arco-íris, que vai do vermelho ao violeta. E Newton estudou e por muito pouco, ele descobre um outro algo extraordinário. Coube a Newton também trabalhos em termodinâmica. Na verdade, Newton foi incrível, foi maravilhoso. E numa singela, porém poderosa homenagem aos seus antecessores, né? Newton certa vez disse, se referindo a Galileu Galilei, Johannes Kepler e Nicolau Copérnico, Newton disse o seguinte: se vi o que eu vi, é porque eu subi nos ombros de gigantes, se referindo a esses três e outros gênios, né, que o antecederam. A mente de Newton era uma mente muito matemática. Eu costumo dizer, essa era uma das principais características do Isaac Newton, a visão matemática que ele tinha. Olha só, querem ver uma coisa só para citar e, infelizmente, terminar esse assunto do Newton? Corpos que caem, né? Newton trabalhou muito a teoria da gravidade, né? Aliás, as três leis de Newton, né? A dinâmica de Newton nós resumimos assim de maneira muito en passant em três leis. A primeira lei é a lei da inércia, que diz que a lei da inércia diz mais ou menos assim: nenhum corpo pode alterar o seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força haja sobre ele. O que isso significa? Significa que qualquer corpo, se ele não for submetido a nenhuma força, só tem duas opções para ele. Ou ele está estático, paradão, ou ele está se movimentando, ou ele está se movimentando, mas em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, um movimento com velocidade constante. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, que é a lei da definição da massa, né, onde ele diz que a força de impulso de qualquer corpo é produto da sua inércia por efeito da aceleração. É a famosa fórmula matemática que todo mundo aprendeu lá na quinta série, né? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E por fim, né, a terceira lei de Newton, que
O movimento espírita conhece muito essa lei, pois nós falamos muito isso na doutrina espírita, que é ação e reação. A terceira lei de Newton nos informa que para cada força de ação há uma força de reação na mesma direção, com a mesma intensidade e no sentido contrário. Essas são as três leis básicas da dinâmica de Newton. Isso tudo está contido lá no Principia também. Agora, é incrível, minhas amigas, meus amigos, é incrível quando se olha as coisas de maneira matemática. É por isso que eu penso que quem enxerga, e eu compartilho muito disso com Newton, não são os olhos que enxergam, é a matemática realmente que nos concede uma visão mais pura, uma visão mais completa das coisas. Lembram, acho que todo mundo, quando ouve falar em Newton, lembra do fenômeno da maçã, né? Da maçã caindo. Muito provavelmente isso seja mito, tá? Provavelmente nunca teve maçã caindo na cabeça do Newton ou perto dele, não. Mas com certeza Newton viu muitas coisas caindo, como todos nós no nosso dia a dia vemos coisas caindo. Quem não já viu objetos caindo? Nós mesmos já derrubamos e eu, por exemplo, vivo derrubando ainda objetos da mesa na hora de almoçar, tomar café e por aí. Eu sou muito estabanado, quem me conhece sabe disso. Mas quem não já viu coisas caindo? Uma manga caindo, por exemplo. Lá no Lado dos Humildes, inclusive, tem umas mangueiras lá que em determinada época do ano nos assusta. Todo mundo vê coisas caindo e fica por isso mesmo. Isaac Newton, vendo corpos cair, ele descobriu, sabe o quê? Sabe o que matematicamente quer dizer uma coisa caindo? Massa atrai massa, ou seja, matéria atrai matéria, na razão direta do produto das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Isso pede uma constante de proporcionalidade, claro, já que eu tenho aí uma força chamada força gravitacional proporcional à magnitude da matéria, que são as suas massas, e proporcional ao inverso do quadrado da distância que a separa, é necessário aí, num formalismo matemático, de novo, quem for familiarizado com matemática está entendendo o que eu estou dizendo, requer uma constante. E essa constante gravitacional, que é o G, que vocês aprenderam lá na quinta série também, foi calculada, na verdade, numericamente por Pierre Lemon de Laplace, um francês que calculou essa constante. Mas vemos aí o alcance do pensamento matemático. Eu vou parar por aqui porque, se fosse possível, eu falaria de Isaac Newton o resto do dia todo. Não dá. E aí vamos encerrar a jornada, né? Encerrar a jornada com o cientista do século XX. Foi eleito, né, por uma comissão internacional e multidisciplinar como o cientista do século, Albert Einstein, que nasceu em 14 de março de 1879, numa cidadezinha agrária chamada Ulm, na Alemanha. Bom, Albert Einstein não é à toa, absolutamente não é à toa que ele foi considerado o cientista do século. Foi considerado o maior cientista de todos os tempos. Albert Einstein foi um gênio talvez, eu não diria tardio, mas a genialidade dele só se demonstrou, diferentemente de Newton, que já demonstrou a genialidade quando criança, Einstein muito pelo contrário. Em criança ele era um aluno pífio, de pífio a mediano, quase que chegou a ser expulso de um colégio porque o diretor achava que ele não daria para nada e estava dando muito trabalho. Pra você ter uma ideia, Einstein até os 4 anos não falava, ele só começou a falar e articular frases inteiras e orações lá pelos 5 e 6 anos. Tudo em Einstein foi mais retardado, foi mais atrasado. Mas parece que quando ele desabrochou, parece que quando a mente dele abriu,
Minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, o que ele descobriu, as coisas que Einstein descobriu, ainda hoje, pesquisadores, filósofos, historiadores da ciência, filósofos da física, pesquisadores de física até hoje não compreendem. Compreendem o alcance, não compreendem a gênese de como Einstein pensou nas coisas que ele pensava e descobriu, e coisas que são verdadeiras, coisas que são testadas até os dias de hoje. Vamos começar com a gravidade, já que nós faláramos de Newton, né? Acabei de falar de Newton. Lembra de que matéria atrai matéria na razão direta, blá, 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 blá. Pois é, Newton, na verdade, sempre falou da gravidade como um mistério. Newton entendia essa força de atração entre os corpos, que os planetas atraem uns aos outros, que, na verdade, todos os corpos do universo atraem uns aos outros, mas Newton não sabia o que causava isso. Newton não sabia por que isso acontecia. Einstein descobriu na sua famosa teoria da relatividade. A teoria da relatividade de Einstein, ela divide-se em duas partes. A teoria da relatividade especial, que foi publicada em 1905, e a teoria da relatividade geral, que foi publicada em 1916, de 13 para 16. Eu estou me referindo agora à teoria geral da relatividade. É a teoria do espaço geométrico, é a teoria na qual Einstein explica o porquê da atração gravitacional, onde ele explica, inclusive, e aí eu peço desculpa a todas e todos, vocês terão que engolir, porque não tem como eu explicar numa aula como essa agora, mas o que Albert Einstein descobriu é simplesmente que não existe força da gravidade. Na verdade, força da gravidade é um efeito, é uma ilusão. Lembra dos corpos que caem, as coisas que caem da minha mesa, por exemplo, as mangas lá no Lar dos Humildes, as maçãs lá na cabeça do Newton? Pois é, Einstein descobriu que a gravidade é um efeito da forma do espaço. É mais ou menos assim, as coisas caem porque o espaço é torto. O espaço se dobra. A matéria e a energia causam uma distorção no espaço. E essa distorção no espaço é que faz com que as coisas escorreguem nas bordas dessas distorções. Tem coisa mais assim insensata? E realmente não tem sensatez nenhuma. Isso foi mais genial do Einstein. Ele deduziu tudo isso com raciocínio matemático, com muita matemática e geometria. É mais ou menos, para ficar claro, gente, a gravidade, há uma maneira um pouco mais aprazível de se entender. Imaginem o espaço como uma rede, uma toalha bem esticada, uma toalha bem estendida, esticada. Uma toalha bem estendida, ela é plana, totalmente plana. Se nós pegarmos uma bola pesada, né, um corpo qualquer, pega essa toalha bem esticada que é plana, coloca uma melancia nessa toalha. A melancia vai causar uma curvatura nessa toalha. Todo mundo deve estar vendo isso agora, imediatamente. Qualquer coisa outra coisa menor do que a melancia que eu colocar nessa toalha, ela vai dirigir-se para a melancia. É mais ou menos isso. É a curvatura do espaço. E Einstein demonstra isso na sua teoria geral da relatividade. A teoria especial é outra coisa também estarrecedora. Estarrecedora, porque na teoria especial da relatividade, Einstein mostrou uma nova versão de universo. Newton criou um universo, gente. Newton criou um universo que durou mais de 200 anos. E Einstein destruiu esse universo e criou um outro, no qual nós vivemos até hoje. E eu não sei até quando esse universo que Einstein criou vai durar. Porque Newton acreditava, como todos os outros pesquisadores nessa área antes dele, acreditavam que espaço e tempo eram coisas independentes. E Einstein descobriu o quê? Que não faz sentido falar em espaço sem o tempo.
E não faz sentido falar em tempo sem falar de espaço. E mais ainda, Einstein descobriu que não existe espaço, nem existe tempo. O que existe é uma união entre os dois, numa estrutura matemática minkowskiana chamada espaço-tempo. E, infelizmente, é só isso que eu posso dizer sobre esse assunto agora. E nada mais foi o mesmo depois disso, porque quando Einstein descobriu essa nova estrutura do universo chamada espaço-temporal, conceitos absolutos que nós tínhamos de tempo ruíram, porque como consequência dessa estrutura espaço-temporal, o tempo é relativo. Um acontecimento que é dito simultâneo para um observador, um outro observador em movimento relativo a este pode não concordar. O tempo não passa igualmente para todos os observadores. Um dos resultados dessa hipótese, já testada inclusive, é que observadores em movimento acelerado, o tempo para eles passa mais lentamente. Se você conseguir chegar a uma velocidade próxima à luz, o passar do tempo para você é mais lento. Daí eu sugiro uma olhada de vista pelo paradoxo dos gêmeos, né? Que é uma maneira muito interessante de se explicar isso. Bem como, voltando para a teoria geral da relatividade, corpos submetidos a um campo gravitacional. Lembra daquela toalha? Lembra da distorção espaço-temporal? Corpos colocados corpos colocados a uma distorção espaço-temporal enorme também tem um atraso no passar do tempo. Então o tempo não é absoluto. O tempo para mim não é o mesmo tempo para outras pessoas. Nós não sentimos isso na prática, no nosso dia a dia, porque esses efeitos relativísticos, eles só são mensuráveis, eles só são palpáveis para velocidades muito grandes, para velocidades acima dos 80% da velocidade da luz, que tem um valor magnífico de 300 mil quilômetros por segundo, e na presença de campos gravitacionais massivos, como na proximidade de estrelas. Com isso, Einstein explicou o que ninguém tinha explicado antes, a precessão do periélio de Mercúrio. Aqui em Sobral, inclusive, no Ceará, lá na Praça da Luz, foi comprovada essa teoria da relatividade geral. Podem olhar na bibliografia do Einstein que vai ter tudo isso. E ele foi esse gênio maravilhoso que ainda por cima virou popstar. Aliás, Einstein disse certa vez que achava que o mundo era engraçado, porque ele dizia assim, que Einstein só escreveu livros técnicos, né? E era muito famoso. E Einstein certa vez disse, abre aspas, esse mundo é muito incompreensível. Como eu, que só escrevi livros complicados, me tornei uma pessoa tão popular. Na verdade é porque Einstein também teve uma vida não só na ciência, né? Ele se envolveu na questão sionita, né? Na questão do sionismo, na questão dos judeus, né? Quando o Estado de Israel obteve independência, inclusive Albert Einstein foi convidado para ser o primeiro presidente de Israel, né? Convite esse que ele declinou de pronto. E outra contribuição de Einstein também, né? E essa, através do estudo derivando, lembram do cálculo lá? Derivando, diferenciando e integrando as equações de Maxwell lá do eletromagnetismo. E aí Albert Einstein descobriu aquela equação que estampa camisetas, capas de caderno, lancheiras, né? A equação que todo mundo conhece desde a quinta série lá. E igual a m multiplicado por c elevado ao quadrado. E sendo energia, m massa, que é a matéria, e c é uma constante cujo valor é a velocidade da luz, ou seja, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E o que essa equação significa? Significa simplesmente que matéria e energia são equivalentes.
Ou que, e aí para o movimento espírita, que se detém muito nessa questão de mundo espiritual, mundo material, matéria e espírito, o que quer dizer a relatividade especial nessa forma? O que quer dizer essa equação? Que matéria nada mais é do que a energia condensada. Matéria, tudo que é material, ou seja, tudo que tem massa, nada mais é do que um ponto de vista da energia. Incrível, né? Incrível. Essas foram as principais contribuições de Einstein. Quanto a ele, quanto a Einstein, tem muito mais o que dizer, infinitamente muito mais o que dizer. Infelizmente, não cabe aqui, né? Não é para esse momento. Eu penso que assim nós encerramos, né, esse passeio e o quanto evoluímos, né? Minha Nossa Senhora. O quanto evoluímos desde as ideias de Tales de Miletos, lá 600 anos antes de Cristo, até essas ideias de Einstein, né, que são de 1916. E olha, com relação a Einstein, em 1913 foram descobertas ondas gravitacionais, comprovando mais uma vez que Einstein estava certo. 2013. Em 2013, foram o laboratório LIGO, tem um laboratório chamado LIGO, que foi um laboratório, é um laboratório construído para detectar ondas gravitacionais, que eram um dos resultados da teoria geral da relatividade, que foi publicada em 1913. Entre 1913 e 1916. Só em 2013, ou seja, 100 anos depois, resultados dessa teoria ainda estão sendo comprovados e todos eles de uma assertividade engenhosa. Ou seja, Einstein continua tão atual, tão atualíssimo quanto os dias de hoje. Bom, e assim eu pretendo encerrar o capítulo 5 do livro A Gênese, né? E gostaria de encerrar citando Allan Kardec, no item 13, do penúltimo item, que é o item 13 do capítulo 5. Olha só, Kardec diz o seguinte: quão grande é o universo? É o último parágrafo do item 13, tá? Em face de tudo que nós vimos, né? Kardec escreve: quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe ensinavam. Quanto é sublime a obra de Deus, desde que a vemos realizar-se conformemente às eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo que de esforços do gênio, que de devotamento se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Realmente nós vemos o quanto tantas pessoas tiveram que passar, o quanto tantas pessoas que tiveram que sofrer. Hipátia, eu não cheguei a falar dela porque não deu tempo, estava no planejamento, mas foi impossível falar dela. Mas Hipátia, lembram da escola de Alexandria? Tivemos mulheres notáveis também. Uma delas foi Hipátia, que descobriu também, a Hipátia que viveu lá entre 200 e 300 antes de Cristo. Hipátia já naquela época descobriu o geocentrismo, descobriu que a Terra girava em torno de si. E por causa disso e de outras coisas, ela foi condenada à morte, esfolada viva. Hipátia foi esfolada viva na frente de muitas pessoas assistindo. E o processo de esfolamento era doloroso. Eles pegaram conchas, aquelas conchas afiadas do mar e foram tirando a pele dela e ela viva. Hipátia passou por isso, por pensar acima de todo mundo. Muitos séculos depois, aliás, milênio depois, Giordano Bruno, italiano, foi condenado à fogueira, morreu queimado, porque também pregava a ideia de uma terra em movimento. Muito sangue foi
derramado, gente, para que nós hoje saibamos o que saibamos. Muito sangue foi derramado, muitas pessoas perderam a sua liberdade para que nós saibamos o que sabemos hoje. É por isso que, dentre muitas outras coisas, eu tenho um respeito muito grande pelo pensamento autêntico, pelo pensamento matemático, físico, filosófico e principalmente pelo pensamento novo, pelo pensamento daquilo que não existe ainda. O homem, como dizia Akira Kurosawa, é um gênio quando está sonhando. E o sonho talvez seja a síntese de um pensamento grandioso e grandiloquente. E aí eu encerro a nossa videoaula 16, e assim encerrando também o capítulo 5, com as últimas palavras de Allan Kardec neste capítulo, que é no item 14. Ele diz assim, ó: estava desde então aberto o caminho em que ilustres e numerosos sábios iam entrar, a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhes conservam nome, né, as leis de Kepler, e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elípticas, um de cujos focos o Sol ocupa. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos antes de Moisés. Só uma ressalva, né? Kardec jamais poderia falar de Albert Einstein, né? Porque Albert Einstein nasceu no finalzinho do século XIX, né? Como eu já mostrei aqui, e Kardec morreu em 1869, praticamente meados do século XIX. Kardec não chegou, infelizmente, a conhecer Albert Einstein, e muito menos ainda, e mais infelizmente ainda, não conheceu os trabalhos dele. Muito embora que, na visão espírita, com certeza ele conheceu no plano espiritual. É isso. Aqui nós terminamos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem aí todos e muitos defeitos que com certeza deve ter tido. Peço perdão também pela superficialidade com que eu tratei esses assuntos, mas não tem como em uma hora aprofundar-se no que quer que seja. Mas eu espero que essas palavras e esses comentários germinem em cada um de vocês. Se germinar numa só pessoa que me ouve o desejo de estudar essas coisas, eu me considero com trabalho concluído nesse íntere, somente nesse íntere. Paz e bem, beijo no coração e até a próxima.